Olá, boa tarde. Está a começar o programa Chova Chova. Já sabe, este é o programa que vai ao ar todos os sábados, quando for exatamente 13 horas e 30 minutos, logo após o primeiro jornal. Hoje vamos falar do HIV-Sida no local de trabalho. Carmelina. Boa tarde. Entramos desta forma em sua casa para lhe trazer mais um tema de interesse social. E já sabe que pode interagir aqui conosco, mandando várias SMS para o número 93 311. O Hélio bem disse que hoje vamos falar do HIV no local de trabalho. Entretanto, contamos aqui com uma belíssima plateia e também com dois convidados aqui super especiais. Falo-vos do João Chongo, da Ecocida, e também do Dr. Ercílio Cumbe, que é jurista. Mas também temos música, não é, Hélio? Exatamente, Carmelinda, como é habitual no nosso programa, para além do painel principal, contamos com João Chongo, da Ecocida, e também de Ercílio Cumbe, que é jurista. Contamos, naturalmente, para a presente edição do programa Chova Chova, com os músicos, portanto, Gêmeos Paruca, que vão nos deliciar aqui com algumas músicas deste nosso programa, Carmelinda. Pois, e nós vamos começar mesmo com música. Exatamente. Boa tarde, Gêmeos Paruca. Mesmo para começar o Chova Chova, o que é que vamos ouvir? Vamos a isto, depois falamos. Exatamente. É melhor de pé. Adam Puji Belly Winesh Mamat 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 Show exposto, me show bem disposto. Vou lhe lançar, se a negue, se curte o pé, precisa vai as coisas, vai com xixi, vale único, vale unisangelile, vale unidece, único edicile, vale único, vamos cantar juntos. Vale único, vale único, vale único, único, unijangeli, unidecele, unidecele. Vesi wele ungala, vesi wele ungale. Lesiwele ungako, lesiwele ungakulu,
wafanela kuchata na mparu wafanela kuchata na mparu wafanela faninyo no wafanela faninyana no akukoma ikwi winesh mamati akukoma ikwi winesh mamati esiwele ngale angopo esiwele ungakoma ngopo esiwele ungalala ngopo esiwele ungakuluka ngopo I love you so I love you. Vamos cantar juntos. So quero ouvir. I love you. So I love you. So obrigado. I love you. Uma salva de palmas para os Gêmeos Parroca. É um prazer enorme eles aqui no programa Chova Chova. Mas mesmo antes de sentar, esta música, em linhas gerais, o que é que fala mesmo? Esta música é uma recriação nossa, mas são temas do falecido Fanny Mvumbi. Então nós trabalhamos-las à nossa maneira. Fala exatamente de uma situação em que, quando num casal em casa, né? Pois. Tem aquele afeto, aquele carinho, ajudam-se a cuidar, os cuidados domésticos. Então os vizinhos, quando vê aquilo, eles pensam que engarrafou o marido. Exato. Então, enquanto isso é amor, Pois. é um gesto de carinho com a esposa, ajuda nisso e naquilo ali. Tanto na nossa concepção tradicional, se calhar, Pois. se o homem lava a roupa é porque está... Engarrafado, não é? Mas não é bem assim, é amor. Exatamente. Então está exatamente a mostrar que o fato de fazer isso faz apenas por amor. Exato. Muito obrigado, James. Obrigado. Ainda voltamos ainda. Obrigado. Vamos ouvir ainda mais músicas, Carmelinda. No decorrer do Exatamente, programa. Vamos mesmo ao exatamente. debate, vamos ao encontro dos nossos painelistas principais, mesmo enquanto João Chongo, que faz parte da Ecocida, e que estamos a falar da HIV-Sida no local de trabalho. Antes mesmo do encontro do nosso debate, o que é Ecocida? O que é que faz? Ecocida, aliás, antes de tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco para falar um bocadinho mais sobre o que é Ecocida, o que é que nós fazemos. E para responder à sua pergunta, a Ecocida é uma associação de empresários, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que foi constituída em 2005, iniciamos as nossas atividades em 2006 e o nosso foco é coordenar e implementar programas de HIV ou resposta ao HIV no local de trabalho. Por que abordar o HIV no local do trabalho? Bem, abordar o HIV no local de trabalho é porque nós vimos ao longo dos tempos que haviam várias intervenções, mas estas intervenções eram somente focadas para a comunidade e, no entanto, também haviam ações de mass media, mas nenhuma delas estava virada para onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, que é no local de trabalho. E normalmente o local de trabalho, entre aspas, é como se fosse uma segunda casa desta pessoa. Então nós decidimos, nós olhamos para este aspecto sob égide de diferentes empresas que já realizavam atividades de forma independente e que conduziram este processo de formação da Ecocida, que se sentaram e que acharam que havia esta necessidade de ter uma instituição vocacionada para a realização de atividades de combate ao HIV no local de trabalho. Chongo, qual é a situação do HIV-Sida no nosso país, no local de trabalho, atualmente? Atualmente é difícil dizer, mas na altura em que nós fomos formados, nós nos guiamos com um estudo que foi feito em 2005, 2006, que dava a percentagem de infecção, nível de infecção
de acordo com os setores. De momento, nós estamos agora a começar um pequeno levantamento para ter este número de maneira apurada. De momento, infelizmente, não temos um número concreto para poder dizer, mas está em curso um levantamento ainda deste número. Só para perceber melhor o vosso trabalho, vocês trabalham apenas em termos de prevenção ou fazem também, junto aos recursos humanos, ajudam com aquilo que é a identificação, é manter toda a questão do sigilo? Então, como é que essa pessoa pode continuar a desempenhar aquilo que é o seu trabalho? Bem, nós fazemos tudo. Nós temos Exato. aquilo que nós chamamos que é o pacote que nós disponibilizamos à empresa. Este pacote vai desde o estabelecimento da política de HIV e esta política é onde estão lá todos os itens, desde a própria sensibilização, o próprio processo de acompanhamento, caso algum trabalhador decida declarar o seu estado. Porque estas sessões que nós realizamos nas empresas, as sessões de sensibilização, estão todas viradas para que, com um objetivo principal, para que o indivíduo, no final destas sessões, se sinta com vontade de conhecer o seu estado, com vista a poder, se for positivo, ele aderir o mais rápido possível ao tratamento e, se for negativo, para que depois de refletir sobre o seu comportamento, conhecendo o seu estado, este possa mudar o seu comportamento. Para além disso, nós também, no estabelecimento da política, nós abordamos a questão do sigilo no local de trabalho. E o nosso trabalho é feito em coordenação com aquilo que nós chamamos de pontos focais nas empresas. Estes pontos focais normalmente são os gestores de recursos humanos da própria empresa que ficam com esta tarefa de manter o sigilo das pessoas que declararem o seu estado, para que não tenham nenhuma represália no momento das suas saídas para receberem o tratamento antirretroviral. Exatamente. Muito obrigada, então, João Chongo. Ercílio Kumba, vou desde já convidá-lo também a participar desta conversa e gostaria de perceber de si quais são, afinal de contas, os direitos fundamentais dos trabalhadores com HIV previstos na lei. Primeiro, boa tarde e agradecer pelo convite para debruçarmos sobre esta questão desta pandemia HIV-Sida, exatamente no local de trabalho. Primeiro, dizer que o legislador, por ter visto essa situação que tem se verificado bastante nos meandros laborais e que tem havido algumas irregularidades contra esses trabalhadores vivendo com HIV, viu a necessidade de regular, mas numa lei um bocado especial, que é a lei número 5/2002, de 5 de fevereiro. É uma lei que versa e está lá estatuído, preceituado sobre todos os dispositivos que cercam o trabalhador. Primeiro é importante dizer que o trabalhador vivendo com HIV e SIDA tem a sua proteção. São várias panóplias, talvez pudéssemos aqui chamar algum dos casos. Vamos falar daquela situação de o trabalhador vivendo com HIV e SIDA, este não pode ser obrigado a fazer o teste do HIV e SIDA. Também não pode servir como condição sine qua non para poder ele se ingrar no meandro laboral. Estamos a falar daquelas situações de concurso público em que este concorrente para uma determinada categoria, né, e possivelmente venha a se ditar que este indivíduo deve ser positivo e por causa disso este não ser enquadrado na empresa. Havendo essas situações, a lei prevê claramente que, verificando isto, há um espaço, há uma indenização, né? O empregador incorre uma multa, uma pena estamos a falar de correspondente a 6 meses, com base na categoria na qual este candidato concorreu. São 6 meses de indenização que devem ser verificados. Vamos falar também daquelas situações de o próprio trabalhador. O trabalhador não pode ser discriminado no meio laboral,
Havendo esse tipo de comportamentos, também a lei prevê sanções sobre isso. O trabalhador deve ser tratado de maneira igual aos outros, claro. Quando a gente de maneira igual, nós temos que olhar para a questão da capacidade residual do próprio trabalhador. Quando a gente fala da capacidade residual, nós sabemos que a própria doença esta do HIV e SIDA, ela devasta a pessoa e vai criando algumas incapacidades no próprio trabalhador. No entanto, que cabe ao próprio empregador, com base na capacidade residual do trabalhador, poder enquadrá-lo, reintegrá-lo e treiná-lo, e vem observando um aspecto, observando em que local pode este trabalhador ser enquadrado, olhando para as capacidades atuais em que ele se encontra. Não se observando isto, a lei fala da questão de penalizar este próprio empregador a uma multa de 50 salários mínimos. É o que a lei prevê. Só que não podemos só olhar apenas para o próprio empregador, mas também é importante nós olharmos para o próprio trabalhador. O trabalhador vivendo com HIV e SIDA, ele tem que saber se portar no meio laboral, de modo a não criar condições que possam contaminar os seus colegas. Então é importante o trabalhador observar esses aspectos. Não observando o trabalhador, estamos a falar de questões que ele age dolosamente, criando condições com que os seus colegas venham a ficar contaminados. Ali também prevê que este trabalhador será penalizado a uma multa de 100 salários mínimos. Sem falar, dependendo de como ele faz essa transmissão. Há agravantes, podemos observar questões criminais, depende de como ele transmite. Agora, se forem situações em que ele vem a ficar contaminado na área laboral, dependendo, claro, das funções que ele desempenha lá dentro, cabe é da obrigação do próprio empregador dar assistência médica, medicamentosa ao trabalhador, sem falar também das recompensas que este trabalhador tem direito. Não é o fato dele ser positivo que agora deve ser dispensado, não. É importante que este seja reintegrado, seja treinado, de modo também a fazer parte da equipe do trabalho. Exato. Doutor Ercílio, como deve ser tratado, ou melhor, um trabalhador com HIV, que deve saber para melhor reivindicar aquilo que são os seus direitos? Eu acho que, igual a todo trabalhador, acho que é importante, talvez não há divulgação, não sei como isto pode ser feito, que os trabalhadores tenham conhecimento dos seus direitos. Também o trabalhador vivendo com HIV e SIDA, é importante saber que existe a lei número 5/2002, que o protege de todas as maneiras, e o protege de tal maneira que ele fica totalmente seguro. Vejamos situações claras de despedimento que nós temos acompanhado, porque detectaram que o indivíduo é seropositivo e é despedido. São situações caricatas, mas existem, há empregadores que agem dessa maneira. O empregador agindo dessa maneira, este próprio trabalhador pode intentar uma ação a um tribunal comum, reclamando ou pedindo para que seja reposto o direito dele que foi violado. Exatamente. Muito obrigado, doutor Ercílio. Carolina, vamos mesmo ir à plateia. Exatamente. Estamos aqui com algumas caras bonitas que naturalmente gostariam de deixar ficar a sua opinião relativamente ao tema que trazemos hoje em debate. Tem que ver com o HIV e SIDA no local de trabalho. Como é que vocês olham para esta questão do HIV e SIDA no local de trabalho? Alguém gostaria de deixar ficar uma opinião? Está aí o microfone, estejam à vontade. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Albino Tomás, sou ativista da organização UNDE. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade à STV, em particular o programa, por trazer um tema bastante importante para nós como jovens. Indo diretamente para a questão, é preciso recordar que Moçambique constitui uma cerca de entre os 15 aos 35 anos é a mão de obra mais produtiva no país. E sendo a mão de obra mais produtiva, é a mão de obra mais afetada pelo HIV. E isto constitui uma preocupação bastante grande, na medida em que, quando o indivíduo é discriminado no seu posto de trabalho ou é expulso, recorre ao mercado informal. Indo ao mercado informal, é o único local em que acha que pode se encaixar. E isto vai criar uma situação de estabilização econômica, vai reduzir, de certo modo, a mão de obra nas empresas, porque o empregador está a expulsar ou os colegas estão a discriminar e a pessoa não se sente bem quando é discriminado num certo posto, num certo emprego, porque está contaminado pelo HIV. E por esta razão, há outros que não conhecem os seus direitos, procuram sair daquele sítio para se filiar a outro sítio, outras atividades. Como dizia o ilustre, de fato há uma preocupação enorme que as organizações, sobretudo que trabalham nesta área de HIV, deveriam promover algumas atividades, algumas palestras nas próprias empresas, na medida de tentar consciencializar os próprios empregadores sobre esta causa. Quais são as consequências que trazem para um cidadão quando é expulso do seu posto de trabalho, só porque está afetado pelo HIV. Acreditas que os próprios empregadores estão consciencializados sobre esta matéria? Bom, alguns empregadores estão consciencializados por essa matéria, só que há outros, de fato, que eles não aceitam quando um trabalhador está afetado, pensa que quando é um risco para ele próprio, na medida que se está, por exemplo, trabalham com algumas ferramentas, dependendo do trabalho, do posto onde está, corta-se ou alguma coisa, acontece algum acidente na função de trabalho, nesse caso, ele também pode ser afetado. Há alguns também que não têm, pensam que talvez que compartilhar os mesmos tecidos, estou a falar de pratos, copos, pode até ter possibilidade de contaminar o HIV. Então, nesta medida, há pessoas que não sentem bem, os próprios empregadores sentem-se incomodados por esta razão. Exatamente, obrigado. Pode passar o microfone para os outros. Se calhar, para tentarmos também analisar até que ponto é que os trabalhadores que conhecem a lei gozam dela? Até que ponto é que as pessoas falam para que possam ir ao hospital sem incorrer a faltas não justificadas no local de trabalho, uma vez que se elas falarem no local de trabalho que estão vivendo com HIV, que precisam de ir às consultas, eles podem fazê-lo sem sofrer nenhum tipo de processo, neste caso, no local de trabalho? Agradecer que passasse o microfone para aquele jovem que já está com a mão. Pois. Bastante tempo, que naturalmente gostaria de deixar ficar a sua opinião, seja à vontade. Sim, boa tarde. Boa tarde A todos os convidados. Eu chamo-me Martim José, sou ativista da organização UNI. Falando exatamente ao caso de HIV-Sida no meio laboral, é uma coisa bastante preocupante. Indo diretamente à pergunta que eu fiz, dizendo que atualmente as coisas têm sido, o patronato tem tratado de uma maneira diferente, por ver um índice de HIV nos trabalhadores moçambicanos. Porque ele vê aquilo, antes ele via aquilo como se não fosse nada, mas atualmente, com bastante índice de seroprevalência no país, as pessoas acabam aceitando. Um estudo feito pela minha organização atualmente, temos visto que muitas empresas agora têm aceito que os trabalhadores trabalhem nessa condição. Porque, conforme disse meu colega, o nível da mão de obra é dos 35 anos já, até dos 18 anos até 45 anos. Então, se esse pessoal fica de fora por ter essa doença, quem vai trabalhar? Acredito que ninguém. Então, eu acredito que, a partir do momento
outros patronatos já têm consciência daquilo que está a acontecer no país ao nível mundial. Exatamente, Exato. obrigado. Obrigado. Alguém mais quer deixar ficar aquilo que é a sua opinião? Pode passar, por favor, o microfone para o outro lado. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Celso Paulino, sou ativista da UND, que é a União para o Desenvolvimento Estudantil. Portanto, a UND é uma associação estudantil. Portanto, neste momento nós estamos no projeto sobre gênero, sexualidade e HIV e SIDA. Nós fazemos sensibilização e advocacia, portanto, a nível das escolas, sobre os temas que acabei por referenciar. E olhando para o HIV e SIDA no local de atividades, eu vou, portanto, referenciar os dados do INSIDA de 2010 relativamente já ao HIV-SIDA. Demonstra que quanto mais a formação tiver a pessoa, mais, portanto, infecção tem. Neste caso, quanto mais riqueza, o patronato está em condição, portanto, de vantagem em relação, portanto, ao trabalhador. Então, aqui nota-se que o patronato, estando em vantagem em relação ao trabalhador, nós olhamos aqui, nós como uma organização, olhamos como uma troca, portanto, de favores. Então, é mais ou menos essa sensibilização que nós temos feito nas escolas. Por vezes, os estudantes quer dizer, na maior parte das vezes, estão em desvantagens em relação, portanto, ao professor. É desta feita que, portanto, vai aumentando estes casos de HIV-SIDA. E nós notamos alguma discriminação também no meio laboral e nas escolas, que, portanto, são os nossos pontos de referência, onde nós mais fazemos as nossas atividades. Portanto, é de lamentar esta doença que afeta principalmente a camada jovem. E olhando para o meio laboral, nós ainda não fizemos um estudo, mas na escola nós já fizemos um estudo e vemos que é esta desvantagem, portanto, que o estudante tem, e é muito alarmante, e nós estamos mesmo preocupados com esta situação. Exato, muito obrigado pela sua contribuição. Tem mais alguém que gostaria de deixar ficar a sua contribuição? Se não há mais ninguém, deixar ficar, vamos voltar mesmo ao painel principal, mesmo ao encontro do João Chongo, que está aqui a representar a Ecocida. Que barreiras é que vocês têm encontrado tanto nos locais onde vocês têm trabalhado? Ok. Uma das barreiras que nós temos encontrado tem sido a resistência de alguns gestores de topo que não percebem a relevância de ter um programa de HIV. É aí onde nós temos insistido muito neste nosso papel e para o qual nós fomos criados, que é o rol da advocacia. A advocacia no sentido dele perceber a importância de ter este programa, qual é a sua mais-valia. Como estavam a dizer aqui alguns dos intervenientes da plateia, que realmente há importância neste aspecto, porque muitas das vezes, quando não se tem em conta o HIV no local de trabalho, há perdas, cria-se um mau ambiente, este mau ambiente que advém do estigma e discriminação dentro do próprio seio do trabalho. Então, são estes aspectos que nós tentamos sempre trazer ao de cima para mobilizar este empresariado para que realmente possa aderir ao programa. Do universo de empresas que existem no país, que ultrapassam mais de 5 mil, nós, nos nossos 5 anos, começamos a trabalhar com 23 empresas e agora já implementamos programas com sucesso em pelo menos 650 empresas, se não estou em erro, aqui no país. Mas o país é vasto, ainda há muitos desafios. Então, um dos desafios que nós nos colocamos agora é continuar cada dia a mobilizar mais e mais empresas e principalmente nos concentrando nas zonas de desenvolvimento que têm surgido, como é o caso de Tete, Nacala, entre outros. Exatamente. Sabemos que quando fala-se de HIV e SIDA, a questão da confidencialidade é muito importante. Nas 650 empresas com as quais vocês têm trabalhado, alguma vez vocês verificaram algum problema, neste caso ligado à questão da confidencialidade? Problema observado e reportado para nós, não, depois da nossa intervenção, porque a nossa intervenção preconiza isso, que é sensibilizar as pessoas, acima de tudo, para que não vejam o HIV como sendo uma doença ou um bicho de
sete cabeças, mas sim como um problema que realmente pode ser resolvido e tratado atempadamente. Relatos há, mas sempre antes da nossa intervenção, quando eles apresentam alguma resistência. Quanto à questão da confidencialidade, eu iria recorrer àquilo que o doutor aqui ao lado já falou muito bem, que é a questão da legislação. Nós sempre advocamos, dentro das empresas em que nós trabalhamos, a importância desta lei, que é a Lei 5/2002, para que as empresas continuem a funcionar sem ter nenhum atropelo à lei. Exatamente, eu vou mesmo recorrer uma vez mais a si, Dr. Ercílio Kumba, relacionada a esta questão da confidencialidade. Uma vez que um trabalhador vivendo com HIV-Sida tenha, neste caso, colocado aquilo que é a sua situação no local de trabalho e tenha pedido, neste caso, a confidencialidade e que essa mesma confidencialidade seja quebrada no meio do trabalho, como é que ele pode, neste caso, repor a justiça? Como disse o caro colega aqui, casos existem, casos já que há quebra da confidencialidade. Ocorrendo essa quebra de confidencialidade, o trabalhador pode intentar uma ação contra a empresa. A lei prevê isso e abre espaço para isso. E estão lá algumas molduras na qual a pessoa do trabalhador, do empregador ou colega pode ser multado apenas a uma pena de 150 salário mínimo, não havendo essa quebra de confidencialidade, porque a lei é clara. Ao trabalhador, este não pode ser obrigado ou coagido a fazer o teste do HIV. Exato. O trabalhador só pode fazer o teste querendo, por sua livre e espontânea vontade, fazer o teste. E também não pode existir como requisito para que o trabalhador possa ser promovido, porque há aquela particularidade de igualdade entre os trabalhadores. Exato. Se existe uma formação dentro da empresa, este trabalhador não pode ser excluído só porque é ser positivo. Se existe uma situação tendo capacidade, porque tem que se observar mais a questão da capacidade do próprio trabalhador. Não podemos tratar de igual maneira enquanto o trabalhador, por padecer desta doença, ele não tem a capacidade. Exato. Então é importante que haja confidencialidade por parte do empregador. Quebrando isto, a lei prevê que é da obrigação do próprio empregador conservar, tornar sigiloso a situação do trabalhador. O trabalhador não é imposto exatamente a falar do seu estado e cabe a ele por livre e espontânea vontade. Havendo essa quebra de sigilo, a lei é clara que há penalizações, há multas aqui que devem ser observadas. Claro, pode acontecer uma situação de talvez o trabalhador não saber onde pode reclamar. Às vezes recorre aos recursos humanos. Os recursos humanos são membros da própria empresa e um tanto dependentes do próprio empregador. Não tendo sucesso. Por isso que é importante, não se pode talvez também ultrapassar, temos que observar a hierarquia. Numa primeira instância, o empregador recorre aos recursos humanos ou o sindicato da própria empresa, não havendo satisfação, este pode intentar uma ação a um tribunal comum ou talvez poder procurar alguém com um bocadinho de conhecimento jurídico para lhe instruir e ver como ele pode proceder e reaver esse direito dele violado. Exatamente, obrigado. Exatamente, acho que podemos mesmo ainda voltar ainda no painel principal, a não ser que alguém da plateia tenha alguma dúvida relativamente a este tema para os nossos painelistas.
Não há dúvidas? Alguma contribuição? Há ali uma Jovem está lá, contribuição, jovem. podem mesmo passar o microfone. Desculpe, dizia que qual é a associação mesmo que está a representar? União para o Desenvolvimento Estudantil. Ok, Exato. seja à vontade. Sim. Durante as nossas palestras, portanto, nas escolas, temos verificado vários casos de assédio sexual. Portanto, o assédio sexual está diretamente ligado ao HIV e SIDA. Eu não sei se a instituição, portanto, a Ecocida, faz os estudos também a nível das escolas ou só no meio laboral. Porque nós temos, portanto, vários casos de estudantes que são assediadas. Claro. Por quem? O que está em causa é corrupção pedagógica mesmo, troca de favores. Então, Exato. temos caso de troca Neste caso, professores, alunas, Correto, neste caso. Correto. Exato, Eu gostava obrigada. de saber se Exato. trabalham neste meio. Muito obrigado pela sua contribuição. Seria de ouvir. Sim, infelizmente nós não trabalhamos a nível do setor público. Nosso foco principal são as empresas do setor privado, porque nós fomos criados sob a égide da CTA, que é a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. E ao longo dos anos vamos estabelecendo parcerias. Uma das parcerias que nós conseguimos com muito sucesso é comprovar que o local de trabalho não é só o setor privado e, como todos sabemos, também tem um setor informal. Nós, à luz de uma parceria com a OIT, conseguimos estender somente para o setor informal e ainda, infelizmente, não chegamos ao setor da função pública, no entanto, que tal. Acredito eu que esse tipo de situação e de casos são mais verificados a nível das escolas secundárias, as escolas públicas secundárias, acredito eu. Talvez tentando sustentar ou aumentar a questão do colega. O assédio sexual tem enquadramento no Código Penal. No Código Penal, com substância, é um crime. Só que o assédio sexual agora tem aparecido em diversas vertentes. Às vezes eu próprio estudante, que através dos vestes, que acaba assediando o próprio professor. Nós temos verificado situações de ultraje ao pudor público nas escolas. Eu acho que é importante, eu acho que as próprias escolas tentar regular essa situação da indumentária dos próprios estudantes. Acho que isto também pode servir como uma maneira de minimizar ou evitar essas situações, porque essas situações são alimentadas de alguma maneira, não querendo dar aso os que praticam ou querendo incentivar, mas eu acho que as escolas também deviam verificar um bocadinho os vestes dos próprios estudantes. Exato. Esse tema, assédio sexual, vamos propor aqui para um programa para debatermos, não é, Carmelida? Exatamente. Depois talvez olhar mesmo para a questão da HIV-SIDA no local de trabalho e vamos mesmo ter que honrar com os compromissos comerciais. Exato. E nós voltamos ainda aqui para ainda conversar com os nossos convidados, os músicos, os gêmeos Parruque, e não só com os nossos convidados aqui na plateia e também no painel principal. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes, até já. Não saia daí. With all due respect, I'm the best hope you've got. Abort! Abort! We're talking about the safety of the President of the United States. We're talking about a hell of a lot more than that, sir. Just open the gates of hell. The United States of America doesn't negotiate with terrorists. Who said anything about negotiating? Scary movie. A dollar makes me holler, honey boo boo child. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. Lorax. Então quem é que convidou o amendoim peludo chegar? Tu chamaste-me? O Gato das Botas da DreamWorks.
Minanza famba Salanini Minanza famba Katango Bye bye baby Minanza famba Bye bye baby Minanza famba Tia amigo Tia leis punga beira Toliwi Fico metido Fico chuído Tiro meu ilho Peguei uma vaca no distrito, baby Loco zichikele Zitakushewe Loco zichikele Zitakushewe Kamifone Loco zichikele Zitakushewe Loco zichikele Zitakushewe Tatango Mas como tu vais falar comigo, meu amor Se nada de longe Não tem energia e não tem celular Como tu vais falar comigo, meu amor Se nada de longe Não tem energia e não tem celular Eu vou me virar, vou te ligar Eu vou me virar, vou te ligar Deixa-me ir, baby Não posso perder essa chance Se um dia eu ganhar em um dinheiro vou juntar Economizar Então aí vão abrir um business E aí sem stress Voltarei para buscar você E os meninos Deixa-me ir, baby Não posso perder essa chance Se um dia eu ganhar em um dinheiro vou juntar Economizar Então aí vou abrir um business E aí sem stress Voltarei para buscar você E os meninos Se sou filho que eu levo na barriga vai nascer em outubro E você, amor, não estarás aqui Johnny não é mais lá na terra do som Johnny não é mais lá na terra do Mati Johnny agora é aqui Johnny agora é aqui Distrito oh, Distrito oh, oh. Totally Wheeler Distrito Meu Wheeler Distrito Totally Wheeler Distrito Totally Wheeler Distrito Pegou uma vaca no distrito A viragem o sol se vira 1, 2, 3 é na viragem o sol se vira 1, 2, 3 é na viragem o sol se vira Sou da viragem amor oh. Sou da viragem sim oh. Sou da viragem amor oh. Sou da viragem sim oh. 1, 2, 3 vira as 3 e na viragem o sol se vira 1, 2, 3 vira as 3 e na viragem o sol se vira Sou da viragem amor oh. Sou da viragem sim oh. Sou da viragem amor oh.
viragem sim. Oh, sou da viragem, amor. Oh, sou da viragem sim. Oh, obrigado. Sou da viragem. Palmas. Belíssima interpretação deste grupo James Paruco. Só para que as pessoas tenham, ou melhor, os caros telespectadores tenham ideia de quem é este grupo, gostaria que fizessem uma pequena capela daquela música Tio Rungo. Uma pequena capela só daquela música. Pode ser? Ai, me lembro que política era conversa perigosa. Ai, me lembro que política era conversa perigosa. Chachabu, conversa quente, você gemia cajamanguana. No calabouço, você gemia cajamanguana. E o rungo mudou, agora compra hambúrguer pra lanchar. Bebe cachaça. 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 Muito obrigado. Essa música foi recriada, não é? Foi recriada a música. Vocês recriaram essa música? Ah, cachaça? Sim. Não, essa é Não. original. É original. Música de infância do Hélio. Não, dizia que alteraram tanto a letra, ou é a mesma música? É a mesma música de sempre. Então, um trecho só. Ai, ok. Muito obrigado mesmo por essa interpretação. Já agora, mesmo em torno daquilo que é o nosso debate, HIV-Sida no local de trabalho, qual é o vosso parecer, a vossa percepção relativamente àquilo que é o HIV-Sida no local de trabalho em Moçambique? Bom, numa perspectiva pessoal, né? Pois. Eu acho que há muito trabalho por se fazer. Talvez é um tipo de campanhas que as organizações fazem, mas isso se calhar tinha que ser um projeto. Não sei quem pode criar esse projeto, mas que tinha que ir mais em foco aos empregadores, já que tem esta parte Da Ecocida, no caso. Sim, que cinge-se à volta do setor privado. Eu não sei se existe um projeto, no entanto, que levaria então os próprios empregadores a serem eles a fazer aquela campanha, mesmo dentro da própria empresa, não sei. Mas acho que se calhar por aí seria um pouco diferente. Não sei, uma ideia apenas. Exato, muito obrigado. Pode sempre também deixar ficar aquilo que é a sua opinião. Tenha vontade. Já estava a usar. Mas bem, falando concretamente a isso, assunto que é o maior e do mundo, que é o HIV-Sida, é preciso agradecer o esforço das associações que fazem, essas organizações que têm feito à volta deste assunto que é extremamente sério. Mas olhando necessariamente a divulgação daquilo que é a lei que protege o portador, ainda é um assunto muito sério. Porque as pessoas são discriminadas na inocência, não sabem, ou na ignorância, não sabem que tem algo que possa lhes proteger. Acabam ficando por aí e acabam morrendo pelo desconhecimento desse dispositivo. As pessoas acabam ficando mesmo na miséria. Portanto, há que divulgar, tanto tem que se divulgar, que a pessoa que é portadora do HIV-Sida tem os seus direitos protegidos, tanto no setor do trabalho, assim como fora do setor do trabalho. É um assunto de Estado, um assunto de todo mundo. Há muita falta de conhecimento nesta área. As pessoas Se calhar isso acabam também incentiva as pessoas a fazerem a testagem, não é? Naturalmente. Apesar das penalizações que estão lá, eu, por exemplo, não sabia que são 150 salários mínimos por organizar. Eu não sabia. E aqui, isso mostra que não sou eu só que não sei. Há tanta gente. Somos quantos gente? 20 milhões. 22 milhões. Mais de 23 mil agora. Então,
há muita coisa, mesmo para a questão também da lei laboral, que é um assunto, as pessoas estão a trabalhar, não conhecem os seus direitos, os empregadores vêm a Moçambique, estrangeiros chegam, fazem e desfazem, e eu quero subscrever, não porque ele é o meu irmão, mas a ideia dele é muito séria. Se pegar os próprios empregadores a serem os primeiros a divulgar, a mentalidade empregadora pode melhorar nesse aspecto. Pode. Exatamente. Este naturalmente pode ser um recado que é para a Ecocida. O vosso grupo absorve os empregadores, não exatamente os próprios gestores das próprias instituições. Bem, o nosso grupo-alvo são trabalhadores no geral, porque o empregador, assumimos que o gestor de topo também faz algum trabalho. Pois. Não, pode prosseguir. A nível da própria empresa. Talvez para responder a dois pontos, primeiro recomendar o colega da plateia que falou dos casos de assédio. Tem a ver com HIV e HIV no local de trabalho, só que a função pública. Recomendava a contactar o Ministério da Educação, que é um parceiro nosso, e eles têm um projeto justamente que trata disso, que é o assédio no local de trabalho para os professores, para as próprias alunas nesse tipo de situações. Segundo, dizer que nós mobilizamos, e é claro, como disse, as empresas que nós visitamos e que o empregador e o gestor está à frente do programa e ele é que é o primeiro a divulgar, obviamente o resultado é excepcional. A empresa, todos os funcionários aderem e não há problemas de divulgar o seu estado, dar a conhecer aos outros colegas se ele é ou não é, e o tratamento não é em nenhum momento diferenciado. Isso é muito importante, é um ponto positivo. Ou pelo menos não há uma discriminação negativa, não há no caso. discriminação negativa, obviamente. Quando o empregador está lá, ele é o primeiro a fazer o teste, ele é o primeiro a vir à sessão. Obviamente, nesse tipo de situações, o resultado é muito bom. Tendo em conta isto de sensibilizar o próprio empresariado no sentido dos empregadores, dos gestores de topo, falamos agora da entrada e da nova abertura de empresas por parte de estrangeiros. Nós realizamos uma formação aos funcionários dos balcões de atendimento único, porque se quer abrir uma empresa, deve ir a um balcão de atendimento único. E realizamos uma formação para estes em matéria da HIV. E é obrigatório, de acordo com a nova lei, a Lei 12/2009, que todas as empresas tenham um programa de HIV no local de trabalho. E tendo em conta isto, nós formamos com o intuito de estes poderem passar a fazer a advocacia, recomendando também a nós para que possamos desenhar este roteiro de HIV para estas mesmas empresas, com vista a cada empresário que cá chegar, ter em conta esta problemática de HIV que temos no país e que afeta de grande maneira o local de trabalho ou o setor laboral. Se calhar essa questão não seja ter a sua competência, mas após essa formação ao balcão único, de que forma é que garante que essas empresas que estão, neste caso, a registrar-se e a aparecer em Moçambique, ao declararem que têm serviços, não é, de HIV no local de trabalho, depois efetivamente esses serviços funcionam? Uma coisa é a declaração, outra coisa é o funcionamento desses serviços. Bem, eu aqui ia dar uma resposta, seria assim, nós temos muitas leis no país. Exato. Existem muitas coisas, muitos requisitos necessários para a abertura de sociedade ou até mesmo de uma empresa para estar em funcionamento. Ia me recorrer daquilo que é a lei do trabalho, que todos nós, dando exemplo que todos nós trabalhamos, mas se calhar não conhecemos muito bem os nossos direitos. Muitos empregadores conhecem as suas obrigações, mas na verdade, mesmo conhecendo, em algum momento são atropeladas ou às vezes até passadas por cima. Talvez para ajudar o colega, a lei clara para se constituir uma firma, para se constituir uma empresa, existem alguns parâmetros que devem ser observados por quem quer constituir uma empresa. E constituída esta empresa, também a lei laboral, para falar da lei do trabalho, não essa lei especial. Exato. Ela obriga, está lá pré-instituído, que o próprio empregador possa constituir um grupo
no qual que possa zelar aquilo que chamam de higiene e segurança no trabalho. Exato. Esta mesma equipa que efetua este trabalho de higiene e segurança do trabalho, os próprios fiscalizadores, estando constituído por uma parte do empregador, outra da massa laboral, esses dois juntos constituem os fiscalizadores do próprio trabalho. É obrigatório isto, que cada empresa constitua isso. E a lei especial também não foi omisso nesse aspecto, versa sobre o meio. A toda firma ou toda empresa constituída, ela deve ter este setor. Claro, temos visto em várias empresas, existem várias empresas que não têm essa área de aconselhamento sobre o HIV e SIDA. Tanto que esses fiscalizadores de higiene e segurança do trabalho, eles têm tido pequenas formações para poder, uma vez que antes de começar o trabalho, esses fiscalizadores de higiene e segurança do trabalho têm aquele que chamam de mini meeting antes do trabalho começar. Nesse tipo de encontros, essas pequenas reuniões que devem aconselhar, mostrarem que é necessário fazer o teste, não obrigar, aconselhar o trabalhador a fazer o teste do HIV, a se prevenir, e isso está estatuído. Exato. De que forma é que o próprio colaborador, sendo ou não uma pessoa vivendo com HIV-Sida, tem, neste caso, a responsabilidade de garantir que na organização em que trabalha, este serviço possa, de fato, estar a funcionar? Ele pode fazer uma denúncia, neste caso, ao Ministério de Tutela? Em todas as empresas tem aquilo que chamam de, não vou chamar de fiscalizadores, foge o nome, que eles sempre no início do ano que é feito, eles fazem uma análise do próprio funcionamento na pessoa, um tanto do Ministério do Trabalho, inspetores de trabalho, obrigado, que eles fazem isso, tentar ver em que condições os trabalhadores, porque é importante também verificar essa situação. É da obrigação do próprio empregador criar condições favoráveis de modo a este trabalhador desempenhar suas funções sem dificuldades. Não se verificando isto, há penalizações. Exato. Claro, mas as penalizações elas estão estatuídas, como diziam os gêmeos Parup, e em algum momento não são observados, mas não com isso nós não devemos não termos fé na lei. É importante nós violado o nosso direito, nós buscarmos maneira e mexer em todos os mecanismos de modo a conseguirmos reaver os nossos direitos violados. E é mais por aí. Exatamente, obrigado. Exato, muito obrigado. Vamos mesmo à plateia. Está com o microfone, gostaria de deixar ficar alguma opinião relativamente a isto? Estamos hoje a debater. O que eu gostaria de falar é com o representante da Ecocida. Eu acho que a Ecocida agora eu acredito que tem necessidade de trabalhar no sector público. Ora, vejamos, no sector público é onde a condição de vida dos trabalhadores lá não é agradável. Imaginemos naquela faixa dos auxiliares administrativos. É uma faixa de pessoas que praticamente o nível de escolaridade não é assim tão superior. E que aquele grupo, se é afetado pela doença, o tratamento no meio laboral tem sido diferente. Eu acho que há necessidade da Ecocida também tentar trabalhar nas empresas públicas. Porque lá dentro das empresas existem as leis, claro, estão bem instituídas, mas as pessoas têm um problema muito sério. As pessoas não aproximam para ver as leis, não aproximam a vitrina para ver. Então, depois, quando acontecem as coisas com ele, a pessoa é discriminada, a pessoa já não tem onde recorrer, porque, primeiramente, não viu nada e não tem como se defender. Eu acho que seria importante que a Ecocida também tentasse ajudar esses trabalhadores, porque também precisam.
Exato, professor. Obrigado pela sua contribuição. Vamos dar a oportunidade aqui As mulheres, as não é? mulheres também querem falar e tem uma palavra naturalmente a dizer. Esteja à vontade, já está com o microfone. Tenho uma pergunta. Queria saber se o trabalhador, né, infectado com HIV, como é que ele é, como é que eu posso dizer, é tratado nessa empresa? Se ele é discriminado ou é tratado como uma pessoa normal, sei lá. É o que eu quero saber. Exato, mesmo antes de responder essa questão, vamos ouvir mais uma mulher que naturalmente gostaria de deixar ficar a sua opinião. Esteja à vontade. Sim, boa tarde. Eu Boa sou tarde. Ana, membro Como é que Ana Alves, Sim. membro da UNDE, União Brasileira Estudantil. Se eu queria saber do representante da Ecocida, antes de criarem essa associação, né? E acho que houve situações de pessoas contaminadas ou de pessoas vivendo com HIV/SIDA no meio laboral. Eram discriminadas. Haviam certas situações que não agradavam. Daí que criaram essa associação. Então, depois da criação, queria saber se já tiveram algum caso de alguém que foi discriminado e recorreu às leis ou ao tribunal para tentar e deixar a sua queixa ou fazer a sua queixa e que essa questão foi resolvida e a pessoa saiu satisfeita, posso assim dizer. Obrigada. Exato. Eu acho que esta é uma questão mesmo para o João Chong. João Chong, a propósito, há quanto tempo é que existe a Ecocida? Começamos as nossas atividades em 2006 e estamos há cerca de 7 anos. Há cerca de 7 anos. É a única organização que trabalha nesta área, portanto, nas empresas? No local de trabalho. Quando começamos, inicialmente éramos a única, mas agora existem outras instituições, mas também que fazem o mesmo trabalho, a mesma atividade, mas só que por um outro custo. Elas cobram pelas atividades, enquanto que nós, por termos um programa financiado, realizamos a título gratuito algumas das nossas atividades. Indo de encontro mesmo às questões colocadas pelas nossas convidadas aqui, o que é que gostaria de dizer? Bem, primeiro, para responder o colega que perguntava sobre que realçava a importância de também trabalharmos no setor público, na função pública neste caso. Nós reconhecemos esta importância e vemos e sentimos isso. Ao longo dos nossos anos de atividade, nós sentimos isso na pele. No entanto, nós não queremos, a nossa intenção em nenhum momento é chocar com aqueles que são os princípios do nosso grupo-alvo. E, para além disso, existem programas específicos do governo virados para os funcionários públicos, principalmente para os afetos aos ministérios. Existe um programa específico para esses funcionários. Por isso é que eu também dizia ao colega, quando falava dos professores, que existe em cada ministério, tem o seu programa de combate e mitigação ao HIV no local de trabalho, olhando para aquele mesmo ministério. Pensando que, independentemente de tratar-se de setor privado ou público, são todos trabalhadores, que tipo de intercâmbio é que vocês fazem para garantir que, de fato, as políticas, neste caso, que estão a ser aplicadas para as pessoas vivendo com HIV no local de trabalho, são de alguma forma semelhantes? Já que a lei também é única, não é? Para exatamente. Todos. A lei é nacional e serve para todos. Nós tentamos, ao máximo possível, deixar claro para todos que é importante cumprir e seguir esta lei. Fóruns, nós temos participado em fóruns de coordenação do país, em que nós temos o lugar lá como representante do setor privado, mas lá também existe um responsável, que é o representante que é o responsável pela resposta do HIV também para a função pública. Exato. E nesse fórum de coordenação do país, também temos das diferentes associações, tem lá os seus representantes que fazem as devidas contribuições. Então, de alguma forma, trabalham em coordenação, não são atividades isoladas. Não são atividades isoladas. Obrigada. Segundo, a colega Ana perguntou se já tivemos algum caso. Posso afirmar aqui que recebemos algumas denúncias, algumas chamadas, algumas pessoas ligaram e nosso papel, acima de tudo, é de encorajar a pessoa em questão a se dirigir às instituições de direito, que realmente podem tratar o caso de maneira jurídica
legal. Como disse, temos uma moldura penal, temos um quadro legal para isso. E o nosso princípio, acima de tudo, se trata de uma empresa em que nós estamos a trabalhar e há algum relato desse tipo de situação, é tentar sempre advogar e tentar fazer com que haja ou com que se crie um ambiente saudável à volta desta pessoa. Sempre tendo em conta e tentando observar o princípio de sigilo e confidencialidade dentro da própria empresa. Porque este é um aspecto muito importante. Porque, primeiro, como dizia aqui o doutor, a realização do teste é voluntária. Declarar o seu estado também é voluntário e não constitui obrigatoriedade, quer para promoção ou progressão na carreira, ou mesmo para admissão dentro da própria empresa. Exatamente, muito obrigado. Ainda indo ao encontro desta questão que pode ser a violação do direito das pessoas, nós percebemos que muitas vezes quando se tratam de vagas, neste caso ou bolsas para mestrados ou outro tipo, neste caso de progressão académica, muitas vezes exigem esta questão, mesmo quando se trata no local de trabalho. O que é que a pessoa pode fazer nesta situação específica? Para a progressão a um certo cargo. Académica, neste caso, uma bolsa que, neste caso, a instituição possa estar a oferecer para os colaboradores, para que eles possam concorrer para fazer esta progressão académica. Colocando como condição o teste do HIV. Exato. Tem acontecido, de fato. De facto, tem acontecido. É aquilo que nós dissemos no início. Talvez essa questão vai de acordo com a questão que a colega... a igualdade de tratamento entre os próprios trabalhadores. O trabalhador vivendo com HIV e SIDA, ele é tratado de igual maneira que qualquer outro trabalhador que esteja naquele meio laboral. Havendo esta situação, como eu disse antes, havendo que está numa situação de coação moral, na qual o próprio trabalhador está sendo coagido a fazer o teste, não fazendo o teste, poderá perder esta vaga. E mais, fazendo o teste e constatando-se que ele é ser positivo, em algum momento também pode não conseguir esta vaga. Tanto a lei ela já é clara, acaba protegendo este trabalhador para que ele não incorra essas irregularidades todas que nós temos verificado. Não há espaço à discriminação ao trabalhador com HIV. Agora, é importante nós observarmos se esta vaga, com base nas capacidades atuais que o trabalhador se encontra, se esta vaga não vai de acordo com as capacidades residuais em que o trabalhador se encontra, claro que essa vaga não poderá estar ao alcance deste trabalhador. A única maneira, talvez, não vamos chamar de discriminação, mas sim talvez de preservação. Porque não vamos, por exemplo, chamarmos o trabalhador para ascender a um cargo, mas este trabalhador encontra-se numa capacidade atual que não lhe permita desempenhar aquela função, mas como se fala de igualdade no meio laboral, a gente leva esse trabalhador a esse determinado cargo e ele acaba piorando. É importante, então, observar-se isto. Se este trabalhador, de facto, tem capacidade para esse tipo de oportunidade ou não. Tendo capacidade para tal, nada obsta que o faça. A lei lhe coloca numa posição equiparada a de todos os outros trabalhadores. Exato. Durante a sua explanação surgiu-me aqui uma questão. A lei faz alguma menção para as pessoas vivendo com HIV e para as pessoas que estejam em fase de SIDA? Exato. Desculpe? A lei faz uma distinção para pessoas que estejam vivendo com HIV e para as pessoas que estejam já na fase de SIDA, porque quero crer eu que são duas fases diferentes. Exato. A lei faz uma menção nesse sentido ou na altura em que ela foi feita não pensou-se dessa forma? E se calhar depois eu gostava também de ouvir a sua opinião com relação a isso. Se o faz, talvez de uma forma indireta. Eu digo indireta
cá dos efeitos, naquela questão de começa a haver problema de faltas, por ele se encontrar talvez numa situação grave, em que como as enfermidades descem sobre ele e começa a padecer de maneira que ele não consiga se fazer sempre ao setor laboral. Havendo essa situação, importa referir que aquelas faltas por incapacidade de se fazer presente na área laboral entendem-se como faltas justificadas. O empregador, ele querendo usar essas faltas para aplicar as sanções disciplinares, não há espaço para isso, ele o fazendo estará a incorrer a uma irregularidade que também está pré-situado. O que irá acontecer com ele? Ele também será chamado a multas, indemnizar este próprio trabalhador, sem falar de reintegrá-lo à área laboral. Mas como tal, de uma forma específica ou direta, a lei não faz nenhuma distinção, ela fala HIV em geral, e sem falar de uma forma... Exato. Fala de HIV igual a SIDA. Exatamente, não fala assim em termos estanques e por aí. Okay. De forma meio rápida, já estamos mesmo em cima de tempo. Talvez só para explicar, é que ao longo dos tempos as nomenclaturas que são dadas sofrem alguma alteração. Exato. Antes eram pessoas vivendo com HIV e SIDA, agora falamos somente de pessoas vivendo com HIV. E a lei, como bem disse, faz somente menção às pessoas vivendo com HIV. Não no estágio de SIDA, ok? Mas somente pessoas vivendo com HIV. Exato, mesmo, já estamos mesmo no termo, passos largos para o fim do nosso programa. Últimas considerações? Agradecer a oportunidade. Qualquer empresa, se vocês conhecerem alguma empresa que hajam esse tipo de problemas e que realmente não tenham um programa de HIV, por favor, contactem, estamos à disposição para realmente ajudar e temos que todos estar juntos pela proteção do trabalhador, que este é o recurso mais importante que existe. Muito obrigado. Arcílio? Bom, eu também queria deixar talvez algumas considerações, chamando a atenção aos telespectadores lá em casa, telespectadores, trabalhadores vivendo com HIV e SIDA, que a Lei 5/2002, de 5 de fevereiro, protege a eles. Havendo situações que fizemos menção aqui durante o programa, eles têm como recorrer, intentar uma ação, quer dizer, numa primeira instância, recorrer ao próprio empregador, lhe chamando a verificar essas irregularidades todas, que a lei está aí. Ele não aceitando, podem recorrer a outras instâncias, estamos a falar, intentar uma ação num tribunal comum, de modo a reaver o seu direito violado. Exatamente, muito obrigado, Arcílio Kumba, que é jurista. Muito obrigado também, João Chongo, que veio em representação da Ecocida pelo convite, por ter aceedido o convite de participar no programa Choba Choba, e também, Carolina, agradecer naturalmente à plateia que esteve aqui e naturalmente agradecer ao amigo Carlos Telespectador que esteve a acompanhar este programa durante aproximadamente 1h30. Exato, dizer muito obrigado. Esperamos que o Choba Choba de hoje tenha sido do vosso inteiro agrado. Nós voltaremos próxima semana para trazer mais um tema que interessa a toda a sociedade. Exatamente. Mas antes disso mesmo, vamos ficar com os Gêmeos Paruque para alimentar ainda os nossos ouvidos bastante exigentes. Gêmeos Paruque, vamos ver. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. O varão deixará os seus pais para se juntar à mulher, e a mulher por sua vez deixará os seus pais para se juntar ao homem. Assim os dois serão uma carne só. Assim os dois serão uma carne só. Sujeitai-vos, sejais submissas aos vossos maridos, como ao Senhor.
promessas aos vossos maridos, como a Senhor. As vossas mulheres. Vamos cantar juntos. As vossas mulheres. Quero ver. As vossas mulheres. 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 Yamai, 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 yamai. As vossas mulheres. As vossas mulheres. As vossas mulheres. As vossas mulheres.